Olá, pessoal, boa tarde, como vão todos? Hoje, na nossa troca de ideias aqui, eu estou na presença do meu querido amigo, professor César Santolin, que tem formação em Direito e Economia, um pós-doutorado pela Universidade de Lisboa, tratando temas correlatos a essa estrutura, e que hoje vai debater um pouquinho conosco aqui dos aspectos econômicos vinculados ao direito previdenciário, ao processo previdenciário como um todo e as circunstâncias ou as correlações que nós temos dentre essas duas áreas. Professor, é um prazer tê-lo conosco aqui. É sempre uma honra trocarmos ideias em conjunto e trabalhar esses temas que nos são afeitos, né, de um modo geral, que é o tocante à própria análise econômica e a sistemática e a interrelação, interconexão que ela tem cada vez maior e mais presente com o mundo do direito. Professora Marta Citoni, a honra é toda minha, é sempre também uma grande oportunidade discutir temas de interesse comum, como são tantos os que nós temos. E eu espero que nós possamos, nesses minutos que temos hoje, levar ao público algum tipo de esclarecimento, preocupação, temas para debate, até algumas provocações, quem sabe, no sentido de permitir que o desenvolvimento do direito previdenciário se faça da melhor forma possível. Como a professora Marta já antecipou, eu venho trabalhando já há algum tempo com a análise econômica do direito, e mercê de ter essa dupla formação em direito e em economia. Eu passei a me dedicar especificamente à análise econômica do direito no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no qual eu sou professor, há aproximadamente uns 10, 12 anos, e desde então já são muitas as ocasiões em que esses temas vieram à discussão, seja através das orientações de mestrado e doutorado, que tive a oportunidade de realizar, seja pela realização das disciplinas e seja pela presença em eventos relacionados com o direito e a economia. Para os que não são tão afeitos ou que têm tanto contato com a análise econômica do direito, vale a pena mencionar que a análise econômica do direito é uma das diversas abordagens consequencialistas que o direito se propõe a fazer. Nem toda abordagem consequencialista é de direito e economia, mas toda abordagem de direito e economia é necessariamente uma abordagem consequencialista. Dentro daquela dicotomia mais ou menos consagrada, né, entre o deontologismo, o essencialismo de um lado e o consequencialismo de outro, e sabendo que nenhuma posição hoje, pelo menos num cenário de razoabilidade, consegue ser totalmente essencialista ou totalmente consequencialista, praticamente todas as teorias, todas as formas de ver o direito que nós temos, pelo menos as mais representativas, são predominantemente essencialistas ou predominantemente consequencialistas. As abordagens de law and economics, ou de análise econômica do direito, elas pendem para o consequencialismo, sem deixar de reconhecer que o direito, em diversas situações, não pode estar apenas atrelado àquele parâmetro fundamental da economia, que é a eficiência, e que deve levar em consideração também outros elementos axiológicos que lhe são valiosos. Mas a contribuição que a economia traz para o direito, basicamente uma contribuição instrumental, basicamente uma contribuição que oferece para o direito um conjunto de ferramentas muito poderoso no sentido de entender melhor quais são as soluções jurídicas que apresentam um melhor resultado do ponto de vista da sua efetividade. Dito de outra forma, embora haja, obviamente, algumas implicações valorativas na abordagem de direito e economia, ela tende a destacar fundamentalmente a dimensão sociológica do direito, em que medida o direito, como modo de regulação social que consegue chegar aos seus objetivos, chegar aos seus resultados, produzir efetivamente para a sociedade um conjunto de consequências que seja a mais adequada, um conjunto que seja o mais adequado, que seja o mais próprio para as finalidades que se buscam. E, nesse sentido,
a análise econômica do direito pode e, a meu juízo, até deve ser considerada em todas as áreas do direito. Em algumas isso é mais evidente, em outras é menos, mas em todas as áreas do direito, que vai incluir, inclusive, incluir áreas assim não tão à primeira vista adequadas ao uso desse instrumental, como é o direito de família ou como é o direito penal, mas quando se estuda bem o direito e economia, se vê que as contribuições vêm em todas as áreas, inclusive nestas. E o direito previdenciário, é claro, não fica fora disso. Muito bem, professora. E tocando nesse ponto, nesse aspecto do direito previdenciário e aproveitando o nosso próprio sistema atual, né, onde nós vivemos uma crise significativa no tocante à sistemática do conceito de previdência pública, de uma sistemática de regime de repartição simples, né, a própria inversão da nossa pirâmide etária e a necessidade de equilíbrio desses conceitos. Como que a análise econômica consegue aqui nos auxiliar nessa sistemática? Né? O que caminhos nós podemos ter ou imaginar a partir de um conceito de análise econômica? Professora Marta, poucos momentos talvez sejam tão apropriados para se utilizar conceito de análise econômica como esse que estamos vivendo hoje. Esses tempos de crise, tempos de pandemias, tempos de dificuldades, são sempre muito adequados para que se reflita sobre o que realmente se pode fazer e o que se pode fazer para obter melhores resultados. Eu sempre utilizei nas minhas eventuais palestras e aulas um exemplo que agora, de alguma maneira, ficou um pouco superado por esses acontecimentos recentes. Eu costumava abrir em algum momento para enfatizar o papel da análise econômica, dizendo assim, morrem muitas pessoas, muito mais do que nós gostaríamos, por consequência de acidentes de trânsito. Isso é um problema seríssimo, todos os anos se discutem políticas públicas, alternativas, campanhas de esclarecimento, legislação que se tornou muito mais rigorosa, enfim. Pois eu quero dizer a vocês que eu tenho a solução para o fim das mortes por acidentes de trânsito. Eu, César Santolin, tenho a solução. As pessoas ficavam olhando e diziam, basta proibir os automóveis. Nós retiramos completamente os automóveis e outros veículos automotores de circulação, as pessoas não morrerão mais em virtude de acidentes de trânsito. Aí todo mundo ficava olhando com um ar. Isso obviamente não faz o menor sentido. Claro que não faz o menor sentido. Há certas soluções cujos efeitos são tão perversos que não se pode cogitar de adotá-las. O mundo hoje vive um pouco esse ambiente, em que algumas soluções propostas e desenhadas são simplesmente inatingíveis, são simplesmente impraticáveis, são simplesmente desconectadas de qualquer abordagem realista. No direito previdenciário se pode dizer o mesmo. O ideal seria um sistema previdenciário que garantisse a todos, indistintamente, as melhores condições por ocasião das suas situações de inativação, que essa inativação pudesse ser obtida o mais breve possível, tá? com quem sabe assim alguns poucos anos de exercício de atividade laboral, e que todas as pessoas ficassem assim protegidas para o resto das suas vidas, tendo condições de desfrutar de aposentadorias gloriosas, merecidas muitas delas. Mas nós sabemos que isso não é factível. O sistema precisa ser sustentável, o sistema precisa ser alimentado. Como eu aprendi cedo na minha casa, com os meus pais, dinheiro não nasce em árvore. A gente precisa ter uma fonte de recursos que permita que o sistema funcione. E, nesse sentido, os sistemas previdenciários em todo o mundo levam esse aspecto em consideração. E isso é dinâmico, isso muda conforme o perfil etário da população, isso muda conforme o perfil do mercado de trabalho, o conjunto de pessoas que se dedicam ou não a atividades informais. E esta é uma outra realidade muito presente nos dias de hoje, cada vez mais a realidade do emprego vem sendo substituída pela realidade do trabalho, ou, de uma forma geral,
de uma certa flexibilidade. As próprias pessoas já não cogitam mais de passar a vida inteira fazendo a mesma coisa, elas querem ter, as novas gerações, isso é absolutamente adequado, elas querem ter mais mobilidade, mais flexibilidade, e tudo isso impacta em um sistema previdenciário. Então, quando se falou, e se fala ainda, nas reformas previdenciárias, algumas mais drásticas, outras menos drásticas, o que está se cogitando, na realidade, não é nada diferente de estruturar o sistema de maneira que ele seja viável, de que ele seja sustentável. O direito previdenciário surgiu no Brasil sob características premiais. A ideia é de que as pessoas iam ser, de alguma maneira, recompensadas pelo tempo de trabalho que tinham, e era pouco relevante, ou nem pouco relevante, vamos dizer assim, considerar o quanto elas haviam contribuído para esse sistema. Até porque vivíamos uma realidade de um país que crescia demograficamente e que o sistema era alimentado progressivamente pelo ingresso de novos contribuintes e de poucas pessoas que se colocavam na ponta da pirâmide, já na posição de beneficiários desse sistema. Ao longo de cerca de 100 anos, um pouco menos do que isso, que o nosso direito, o nosso sistema previdenciário vem funcionando, isso se alterou substancialmente. Como nós sabemos hoje, nós temos mais pessoas que saem do que ingressam no sistema. E a sustentabilidade do sistema, portanto, passa a ser extremamente precária. Eu te diria até, nesse aspecto, Santolim, que o nosso espaço temporal aqui, no tocante ao envelhecimento populacional, ele se deu em menor espaço de tempo, né? Até a década de 60, 70, nós ainda tínhamos uma população eminentemente jovem e em atividade produtiva, e a ausência total e absoluta da necessidade de um sistema previdenciário, né? Até porque a nossa atividade ainda era espalhada no conceito rural, o reconhecimento, né, e a possibilidade de manutenção das condições de vida dentro das próprias organizações familiares. E foi só depois disso, com a expansão efetiva, né, industrial e as outras circunstâncias que o Brasil de fato tomou nesse período, é que nós começamos a observar pequenos gaps vinculados. E sem falar no momento futuro, que em função da própria crise econômica reduz a nossa taxa de natalidade. Então não é só uma inversão pura e simples, né, do conceito do novo, do jovem ou trabalhador para o idoso, mas ainda uma redução na produção de novos seres humanos capazes de desenvolver essa atividade, né? E esse conceito o lapso temporal dele é bem menor, né, no tocante ao próprio nascimento do sistema previdenciário. Isso não é muito diferente do que aconteceu no mundo inteiro. Claro que há peculiaridades locais, e o que se viu é que os países que tiveram condição de enfrentar esse problema mais cedo e de uma forma mais aguda, já colhem hoje, alguns deles, alguns resultados decorrentes dessa atuação. A análise econômica do direito, nesse sentido, tem uma contribuição importante a dar, porque, obviamente, toda essa abordagem passa por avaliações atuariais, passa por modelos econométricos, passa, enfim, por recolhimento de informações que são absolutamente fundamentais para a definição das políticas públicas. Não se trata de fazer normas contra alguém ou a favor de outro, se trata de produzir normas que realmente sejam efetivas, que sejam dotadas da capacidade de oferecer alternativas viáveis de sobrevivência para o sistema. Porque fora disso, ou se está fazendo demagogia, ou se está cometendo graves ingenuidades. O sistema não se sustentará. Aquela ideia de que os novos ingressantes garantem a preservação dos benefícios dos que já estavam nele, que é um pouco a ideia da pirâmide, não é? Da pirâmide agora no sentido pirâmide Ponzi, né? Ponzi scheme, ou seja, a ideia de que cada novos ingressantes garantem o benefício dos anteriores, e que quando alguém para de ingressar na pirâmide, a pirâmide desaba. Isso é um conceito clássico em matéria de estelionato.
Eu não estou dizendo que seja a mesma coisa, mas em certa medida é algo muito próximo disso que se faz quando se tenta manter o sistema dessa maneira. E aí, até aproveitando, César, para tratar um outro conceito e uma sistemática aqui, que é um pouquinho do critério da economia comportamental, tá? Dentro dessa nossa realidade, levando em consideração o modelo brasileiro, tá? Como tu enxergas hoje? Nós no Brasil seguimos de uma certa forma as premissas do Banco Mundial, convertemos o nosso sistema previdenciário em múltiplos pilares. Então temos o primeiro pilar público, temos o segundo privado, capitalização, terceiro privado aberto, né, nessa estruturação. O que tu acreditas que poderia, em termos, né, de economia comportamental, ser utilizado aqui como viés de poupança prévia, né? Ou seja, criar certos nudges nesse comportamento previdenciário no sistema brasileiro? Tu enxergas alguma coisa que possa ser utilizada nesse sentido? Sem dúvida. Me parece que aqui essa ideia de, vamos dizer assim, flexibilizar o sistema, encontrar várias maneiras de ele se estruturar, é uma solução, uma decisão fundamental. Porque me parece claro que algum tipo de responsabilidade social todos devemos manter e o Estado não poderá fugir disso. Um colchão mínimo de garantias e de sobrevivência faz parte do processo civilizatório. Nós não podemos simplesmente abandonar as pessoas no momento da vida em que elas já não têm mais condições, muitas vezes, de se autossustentar, em nome do fato de que elas não construíram o seu próprio colchão de sobrevivência. Mas esse é um colchão mínimo, isso é a base mínima. Isso equivaleria, em termos de outras políticas públicas, a certos programas de renda mínima dos quais nós também não conseguimos escapar. Além disso, ou para além disso, o que deve ser incentivado realmente é a escolha de modelos que vão ficar a critério de cada um. Há pessoas que são mais avessas a risco, as pessoas que são mais propensas a risco, há pessoas que preferirão construir a sua garantia de um futuro mais tranquilo de uma maneira, há pessoas que tentarão fazer de outra, e a existência dessa gama de possibilidades, quanto mais flexível isso for, quanto mais forem as possibilidades, melhor será o sistema, desde que esse colchão mínimo, essa base mínima seja garantida. E aí passa a ser um trabalho de política pública, muitas vezes, criar mecanismos, incentivos que podem ser fiscais, que podem ser financeiros, para induzir os agentes econômicos à escolha daquelas soluções que, sob o ponto de vista da política pública, seja a mais adequada, sem impor, portanto, obrigatoriamente soluções, mas criando facilidades ou dificuldades para a escolha de uma ou de outra solução. Muito bem. E um outro detalhe que me passa, e tem sido cada vez para mim mais perceptível, e parece que, salvo o melhor juízo, esse nosso momento atual de pandemia potencializou a agilidade com que isso acontece, é uma reformulação total e absoluta do nosso conceito de mercado de trabalho, da existência das relações laborais e, de uma certa forma, da substituição do trabalho humano pela inteligência artificial, pelas máquinas, né, autoprogramáveis, dentre outras estruturas. Isso é algo que já vem ocorrendo há um significativo tempo, já é objeto, né, de algumas avaliações, mas se pararmos para pensar, o nosso sistema previdenciário no Brasil ainda é eminentemente focado no sistema contributivo, levando em consideração a atividade laborativa, né? Então, uma correlação muito direta. E o que se percebe é que o mundo do trabalho ele está se convertendo em uma total, se não uma ausência absoluta, porque eu acho que isso nunca vai ocorrer, mas em uma redução significativa da atividade laborativa com remuneração condizente ou com condições, né, de salvaguardar esses outros adimplêmentos. Nesse aspecto, o que tu imaginas aqui que seja possível? Um redesenho do sistema, uma nova colocação do Estado no conceito de renda mínima? O que tu acreditas, assim, pensando rapidamente,
né, que poderia ser objeto de um novo pensar, ou de, digamos assim, de colocar em prática a partir de agora, que nós estamos a forceps tendo que vivenciar todas as estruturas diferenciadas em função da pandemia. Não há dúvida, aí há uma íntima relação entre o direito previdenciário, que estamos discutindo aqui, e o direito trabalhista, porque se estabeleceu conceitualmente uma vinculação do direito previdenciário às soluções que o direito do trabalho apresenta, e assim como se constata a dificuldade de sustentação dos sistemas previdenciários, também se constata a dificuldade de sustentação dos modelos até hoje utilizados para tratar das relações de emprego. E é claro que se nós conseguirmos flexibilizar esse modelo de como as pessoas estabelecem as suas relações entre si, uma consequência direta disso será permitir também que as soluções previdenciárias sejam flexibilizadas. As formas para se fazer isso, obviamente, são muito variadas e vai depender de como cada realidade se apresentar. Um país como o nosso, com as suas desigualdades sociais ainda muito intensas, insisto, não poderá fugir a uma responsabilidade social, uma responsabilidade do Estado pela formulação de algumas políticas públicas que garantam, seja no direito do trabalho, seja no direito previdenciário, alguns espaços básicos, alguns espaços mínimos onde a regulação vai ser mais intensa e vai ser mais forte, mas sempre com a percepção da dinâmica própria que vai fazer com que a cada momento nós possamos ir encaminhando as soluções no sentido da flexibilização, porque me parece que isto é absolutamente inevitável, seja pelo aspecto das mudanças ocorridas na própria realidade das profissões, onde cada vez mais surgem novos modelos de negócio e novas necessidades profissionais, seja pelo fenômeno da globalização, que também é um fato inconteste, e, portanto, nós competimos não apenas internamente, mas competimos externamente com uma miríade de parceiros. E se nós não tivermos essa capacidade de enfrentar adequadamente as inovações, os modelos disruptivos, outros o farão e o prejuízo será nosso. Exatamente. Isso fica muito claro, né? O Brasil, de uma certa forma, ele sempre foi um fornecedor de mão de obra para países externos e outras estruturas. E nesse momento, nós já viemos sofrendo significativamente essa perda, né, do nosso mercado de mão de obra em si, mas que reflete na necessidade de apropriação de outros meios e outros métodos para salvaguardar a nossa população. E é interessante perceber, Santolim, o quão importante se torna esse olhar para o aspecto social ou para o conceito de seguridade social num momento como esse que estamos vivendo. Né? A própria necessidade do fornecimento de um volume muito maior de benefícios de renda mínima, a reestruturação, o atendimento para a manutenção da atividade empresarial, porque bem ou mal a nossa sociedade ela é uma grande engrenagem, né? Existe uma necessidade de um para o outro em todos os sentidos, e aí sim essa sistemática também da manutenção das estruturas previdenciárias se faz presente, se faz essencial. Para finalizar, nós sabemos que no tocante ainda ao direito previdenciário, mas não só, eu acho que aqui já aproveito para utilizar esse conceito do direito do trabalho também, nós acabamos tendo um volume de demandas judiciais muito grande. Né? No tocante ao direito do trabalho, tivemos uma redução em função da reforma laboral, mas já se percebe um aumento dessas reclamações, né? E no direito previdenciário isso também se faz cada vez mais presente. A previdência social um pouco porque existe aqui um espectro de negativar os benefícios na esfera administrativa, né? Ou em muitos momentos o sistema administrativo não se vale ou interpreta de uma forma diversa para cada posto ou cada região as instruções normativas do próprio sistema previdenciário. E no tocante ao direito do trabalho não é muito diferente disso, é pela
possibilidade, né, interpretativa no tocante à nossa legislação associada. Nesse aspecto, a análise econômica também pode trazer uma infinidade de respostas, né, associadas a essa estrutura. Como tu vês no tocante ao processo, tanto previdenciário quanto laboral, essa possibilidade do uso, né, da mecânica da atividade de valoração da análise econômica? Perfeito, Marta. E em relação ao que nós podemos chamar de direito em ação, né, right in action, quer dizer, como é que o direito acaba se apresentando na prática, um dos aspectos mais relevantes é como o sistema processual, como o sistema judicial lida com a efetividade dos direitos garantidos materialmente. E, nesse sentido, a análise econômica do direito tem uma contribuição importante naquilo que se chama de análise econômica da litigância, ou seja, quais são as variáveis que conduzem a uma maior ou menor litigância, o que faz com que um sistema judicial consiga responder melhor ou pior a um determinado estado de coisas onde as pessoas precisam implementar na prática os seus direitos. E aí há já estudos muito sólidos, inclusive alguns, diga-se de passagem, com o beneplácito do Conselho Nacional de Justiça, que procuram identificar quais são essas variáveis. Essas variáveis são muito diversificadas e elas levam em conta, só para citar a título exemplificativo, não só a maneira como os precedentes são ou não respeitados pelo Poder Judiciário, e isso obviamente varia de corpo de justiça especializado para outro, mas passa também pelo número de advogados disponíveis, pela quantidade de advogados disponíveis. Nós estávamos juntos há alguns dias atrás num evento em que eu trouxe esse dado. O Brasil produz, justamente por isso, porque tem um número de faculdades de direito só no Brasil que é equivalente a quase o total de número de faculdades de direito que existe no resto do mundo. Então, é evidente que a presença de um mercado, de uma oferta de profissionais num número realmente significativo, isso é um dado que a economia lida com facilidade. Quando a oferta é demasiada, quando a oferta ela busca o seu ponto de equilíbrio, e uma das maneiras de buscar esse ponto de equilíbrio é estimulando a demanda. É uma questão bem básica do ponto de vista da economia. Então, isso, aliado a outras circunstâncias, como o próprio papel constitucional que o Judiciário assumiu no Brasil, de ser um órgão que se pretende resolver praticamente todos os problemas em todas as situações, e, enfim, outras variáveis que podem ser levadas em consideração, que acabam produzindo um quadro, como acabaste de dizer, em que muitas vezes as pessoas já nem buscam mais soluções administrativas, já vão direto ao Judiciário. Isso tudo pode ser, eventualmente, desde que devidamente quantificado, desde que devidamente mensurado, avaliado, em termos empíricos, inclusive, com boas pesquisas de campo, é algo que pode indicar aos nossos legisladores, especialmente aqui, a adoção de determinadas soluções que poderão, quem sabe, no futuro, nos apresentar um quadro um pouco mais favorável. Muito bem, Santolin, te agradeço muito a participação, tenho a mais absoluta certeza que os nossos alunos aqui estão tendo uma oportunidade única e ímpar, né, de trabalhar um pouquinho também, não só com a legislação propriamente dita dos temas previdenciários e laborais, mas também com esse espectro da aplicação, né, da análise econômica e como isso pode ser importante para as nossas decisões futuras, né, no que se refere a uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais equilibrada acerca dessas questões. Te agradeço demais essa participação e espero, com a mais absoluta certeza, que possamos ter outros momentos como este para debate sobre esses temas. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade e foi um grande prazer. Até breve. É.